Oi, Alessandra. Nosso grupo ficou com a importância do apego no processo de desenvolvimento da criança. As alunas são Giovana, Graziela e Lívia. Essa teoria ela teve origem no período pós-Segunda Guerra. E aí, nesse cenário, se encontravam inúmeras crianças órfãs. Então, o John Bowlby foi o precursor nesse campo, e ele foi o principal idealizador da teoria. Ele também atribuiu uma grande importância à realidade social, levando em conta o modo com que a criança ela era educada. Ele nasceu em 1907, faleceu em 1990. Ele era um psiquiatra e um psicanalista britânico. Então, como foi dito anteriormente, ele estudou uma variedade de eventos de guerra. Ele fez muitos trabalhos observacionais e teóricos, né? No final da década de 1950, ele acumulou um conjunto de trabalhos observacionais e teóricos para indicar a importância fundamental para o desenvolvimento humano do apego. Ele fez também investigação de como as dificuldades de vínculo eram transmitidas de geração em geração. E em seu desenvolvimento teórico, ele propôs a ideia de que o comportamento do apego era uma estratégia evolutiva e biológica de sobrevivência para proteger o bebê dos predadores. Então, 3 noções marcaram suas pesquisas e seu ensino, que são a do apego, da perda e da separação. Bom, eu vou falar sobre o apego e a perda. De acordo com a teoria do apego, os bebês se ligam a adultos que são sensíveis e responsivos nas interações sociais e que permanecem como cuidadores consistentes durante o período de 6 meses a mais ou menos uns 2 anos de idade. Na abordagem de Bowlby, considera-se que a criança humana precisa de uma relação segura com cuidadores adultos, sem os quais o desenvolvimento social e emocional normal não ocorrerá. A qualidade do engajamento social parece ser mais influente do que a quantidade de tempo gasto. Para John Bowlby, a perda podia gerar problemas mentais e também várias consequências para a saúde da criança. Separação. Quando o cuidador dessa criança ou bebê se afasta ou se ausenta, a criança tenta de alguma forma reverter essa situação, chorando e reclamando da ausência dessa figura do apego, que geralmente é a mãe ou o adulto responsivo. A criança fica desinteressada pelas coisas à sua volta e para de interagir, mas com o tempo ela vai retomando essa interação. No retorno da figura do apego, a criança a rejeita, mostrando raiva. São vários fatores que influenciam em como será essa reação da criança nesse momento da ausência. Um deles é a idade da criança. Um bebê, por exemplo, chora muito e é bem difícil de acalmar. Já uma criança maiorzinha pode entender que o adulto vai e depois volta. Caso essa separação seja muito intensa e longa, ou até mesmo um abandono, isso pode gerar traumas graves e até fazendo com que ela tenha dificuldades em seus relacionamentos futuros quando adulta. As ideias de Bowlby influenciaram a pesquisa etiológica, que é um ramo de estudo destinado a pesquisar a origem e a causa de um determinado fenômeno. Por exemplo, se um adulto tem algum trauma, realiza-se uma pesquisa para saber o porquê, a raiz desse trauma desse adulto. Está aí, então, a pesquisa etiológica. E também estudantes de comportamento animal se baseiam bastante nas ideias de Bowlby. No final da década de 80, estendeu-se a teoria do apego para os relacionamentos dos adultos, justamente utilizando a pesquisa etiológica para compreender as situações desses relacionamentos.